Oi, gente linda! Hoje eu vou continuar a minha saga em busca dos detalhes do motorhome. São tantas escolhas, sabe? As melhores ferragens que são adequadas ou não, tudo tem que pensar em peso, em resistência. E hoje eu vou atrás de um forro. Eu tinha pensado várias opções para o forro, vou colocar algumas aqui. E ontem me sugeriram um que eu ainda não vi. E eu quero ir até a loja para ver se é algo viável para colocar no motorhome com mais facilidade de instalação, com facilidade de proteção à água, né, resistência. Então vou na Sodimac dar uma olhada lá e vamos ver o que acontece. Tendo que cortar o forro sozinha aqui na Obra Max, porque os funcionários não podem ajudar a fazer isso. Inacreditável. Eu tenho a tarefa de cortar e instalar o forro. O forro é bem irregular também, ele faz uma curva e também ele é um pouco irregular no comprimento, ele também faz uma curva no outro sentido, né? Eu não consegui modelar o papelão sozinha, né? Mesmo fixando com fita crepe, fica bem difícil ali ajeitar no lugar exatamente certo. Então eu tirei todas as medidas e vamos ver se eu consigo fazer cortando diretamente as peças. Eu medi no carro e ficou tudo certinho, então eu vou cortar mais 5 peças e depois eu tenho que cortar uma curva que tem no canto, aí depois eu vou tentar montar lá embaixo. Então, minha ideia era colar aquele perfil lá de acabamento que eu colei ali na frente e ir colocando placa a placa, mas eu vi que essa canaletinha aqui é bastante difícil de encaixar. Então agora eu vou tentar uma outra coisa. Eu vou montar o forro inteirinho no chão, inclusive com acabamento de fundo, que eu vou levar lá pra cima para cortar, que eu sei que tá cortado. E vou colar ele inteirinho de uma vez. Ó. Tem que deixar o lado liso para cima, se você quiser fibrar frisado para baixo. Prestar bastante atenção nisso, para não montar o contrário. E aí, para encaixar, tem que vir aqui em cima, encaixar, porque tem uma balada que tem que ficar dentro dessa canaletinha. Por isso que não estava conseguindo colocar quando eu estava colocando lá no teto. Então, tem que encaixar dentro. Aparentemente, fica bem firme. Esse material eu achei bem delicado, principalmente nas pontas, olha, ele quebra com facilidade, tá? Eu tô cortando com serrinha e às vezes até com a tesoura, mesmo assim, achei as bordas bem delicadas. Bom, ontem eu tentei fazer o forro e até montei ele inteiro aqui, tá vendo? Só que aí, quando eu ajusto ele aqui nessa parte traseira, sobra um dedinho ali na lateral. E quando eu ajusto na lateral, sobra um dedinho. Então eu deduzi que o carro não tem um ângulo de 90 graus exato. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer um molde em papel craft, porque o papelão é muito difícil eu segurar lá no teto, mesmo com fita crepe, tudo ele não para. Então, eu vou fazer um molde com papel craft e para tentar modelar depois as placas de forro aqui no teto.
outro aspecto que eu não sei como resolver, apesar que ainda falta cortar aqui essas laterais, elas estão maiores, é que esse acabamento, ele não faz curva. Então, não sei como farei o acabamento ali nas duas áreas de curva. Então, ainda não sei se vou conseguir modelar exatamente, mas veja como o carro não é regular. Aqui na parte da frente ele tem essa inclinação toda. Aqui pode ser do papel, mas aqui, olha, aqui também tem uma barriguinha, tá vendo? Porque as pontas estão certas, mas ele tem uma barriguinha aqui no meio, por isso que sobrava esse dedinho que eu via quando eu punha o forro no teto, porque não é um alinhamento, né? Nem aqui, nem do outro lado. Agora eu tô cortando o que sobrou das laterais, né? Em cima do molde, que eu espero que esteja correto. E eu resolvi centralizar as placas, porque na verdade eu ia ter que cortar os dois lados, já que os dois têm uma irregularidade. E tô cortando com estilete, tá me parecendo muito mais fácil do que quando eu tava cortando com a serrinha. Então fica a dica aí também. O problema do estilete é que a própria placa ela tem uns veios e aí às vezes o estilete não quer ir no caminho que a gente quer, mas quer seguir os veios do frisado da placa, né? Mas de qualquer forma, principalmente para fazer curva, que é o que eu estou fazendo agora, fica muito mais simples com o estilete. Aqui é uma borda curva, então eu estou forçando com a fita silver tape por trás para ele fazer a curvatura, porque normalmente ele é reto, mas ele tem que assumir essa curva aí que tem nessa lateral, que não parece assim olhando no vídeo, mas tem sim. Aqui eu estou prendendo com silver tape só para manter a estrutura unida enquanto eu trabalho com ela, mas eu acho que eu vou manter até a hora de colar o forro no teto. Aí entrei numa fase de testes com relação ao material e com relação à fixação no teto da Kangoo. Foram muitas opções testadas, muitas mesmo. Acho que eu nunca devolvi tantas pecinhas para o Mercado Livre. Nenhuma das opções fixava exatamente como deveria, porque o vão que tem no teto da Kangoo, ele tem 15 milímetros de largura. E a maioria das peças que eu comprava, elas não tinham essa espessura. Tentei também na Renault, mas não existe uma peça de fixação de teto que tenha essa largura toda. Até que o Chico marceneiro falou: você já experimentou colocar um pregador dentro do vão de tal forma que ele fique maior do que o vão, então ele fica preso lá dentro da longarina e aí você tem como fixar com parafuso. Eu testei, deu certo, aí eu estou fazendo pecinhas de madeira do tamanho que precisa, né? Um pouco maior que o vão da longarina, e vou colar com cola PU, fixar bem direitinho, para depois vir por baixo com o forro, que também vai receber alguns pontos de cola PU. Não sei se dá para ver bem, mas eu fiz pequenas peças de madeira, bem lixadinha. E aí eu tô colando com cola PU dentro da longarina do carro, para poder fixar com parafuso o teto. Olha, foi a melhor solução que eu encontrei e eu espero que fique firme. O teto é bem leve, acredito que vai dar certo. Eu pretendo pôr um reforço de cola no teto também, nas bordas do teto. Então vamos torcer para que agora dê certo. Também não estou muito contente com esse acabamento aqui de silver tape com fita de correio que me foi sugerido pelo pessoal da Obra Max. Vou tentar fazer um acabamento um pouquinho melhor, vamos ver se eu consigo. O acabamento dos cantos perfeito não ficou, mas como o perfil não faz curva, então eu fiz esse escalonadinho, colei com fita dupla face 3M, daquela bem forte, e só passei uma fitinha de correio aqui entre elas, porque fica uma borda branca feia aqui,
né? Vamos ver. Bom, qual a ideia? Emparafusar o forro naqueles taquinhos de madeira que eu pus nas longarinas, que já estão colados. Eu vou esperar o tempo de cura de 24 horas para depois ir lá fixar. E aí eu pus essas fitinhas verdinhas, são fitas dupla face, mas eu vou colocar ponto de PU nas bordas e nas longarinas e vou fixar com 4 parafusos. O forro ficou um dia inteiro sustentado pelas vassouras para que a cura da cola acontecesse. Gratidão por assistir. Se gostou, deixe seu like, comente e compartilhe. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E até breve!